Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Educa Evolução, um podcast aqui que transforma a educação através do conhecimento e da inovação. Antes da gente começar aqui, eu quero falar do nosso patrocinador, o Evolução Centro Tecnológico Educacional. Olha, são mais de 80 cursos com profissões do futuro. Nós temos aqui graduação, pós-graduação, MBAs e nas mais diversas áreas aí do ensino, tá? Então você está aí mais do que convidado a nos conhecer aqui no Jardim Europa, em Sorocaba. Ao meu lado aqui eu tenho o João Moura, que está trocando uma ideia conosco. Como sempre, nós trazemos aqui convidados super especiais. João, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais um grande episódio. Sim, com certeza será, Edson. Hoje nós temos uma pessoa aqui muito importante, né? Nós fizemos o convite aí através do nosso amigo vereador Fausto Pérez, chegou até ele e agora é a vez de nós batermos um papo com ele e tenho certeza que vamos ter muitas informações preciosas aí. Bom, já quero aproveitar aqui e apresentar o nosso convidado. Hoje a gente tem a honra de trazer aqui conosco o Bispo Cleiton, que também é secretário da Educação da cidade de Sorocaba. Bispo, fica à vontade, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Edson, obrigado, João, pelo convite. Espero que tenhamos aqui um momento realmente de bastante informações, onde nós possamos aí trazer, né, tudo aquilo que é necessário aí para elucidar aí qualquer questão da população, ajudar. Eu agradeço, porque é sempre bom nós podemos ter um canal de informação, não é sempre que nós temos a possibilidade de poder informar a população, né, daquilo que acontece com relação à educação de Sorocaba, e um momento como esse, para mim, é bastante precioso. Obrigado pelo convite. Bom, é bem bacana ter a presença do senhor aqui, né, do secretário da Educação, já que a nossa pauta principal aqui é falar justamente sobre educação. E antes de a gente entrar aqui, né, sobre as pautas que eu acredito que todos os munícipes queiram saber a respeito da educação e do futuro da nossa cidade em relação a isso, eu queria saber como é que o senhor chegou à secretaria, essa é a primeira pergunta do dia, né? Queria saber como é que foi esse momento até o senhor chegar a essa pasta aí tão importante. Bom, eu estou trabalhando junto com o prefeito Rodrigo Manga desde o primeiro dia de mandato dele, né, em 2021. Só que então eu estava na pasta da Secretaria de Cidadania, né, que é a Secretaria de Assistência Social. Certo. Fiquei ali por 2 anos e meio, né, quase 3 anos, e depois fui convidado pelo prefeito para assumir a pasta da Educação. Então já estou há quase 1 ano e meio, mais ou menos, na pasta da Educação, né? Então já foi o primeiro mandato, já estamos no segundo mandato e espero que nós possamos avançar aí na questão educacional aí de Sorocaba juntos. Muito bom. E do que o senhor recebeu aí em mãos da secretaria, os desafios aí, como que tá? São muito grandes, imagino que tenha muito trabalho, né? Todos os dias, né? É um choque, né, de realidade quando você sai da Secretaria da Cidadania, que ali eu tenho 15 equipamentos, né, prédios próprios, né, para cuidar, temos ali cerca de 300 funcionários, aí você vai para a educação, e aí você está falando praticamente de um município, né? Porque a educação hoje, nós temos quase 200 prédios, né, para cuidar, né, onde estão as unidades escolares, também a sede e outros setores, e nós temos aí cerca de 7.000 funcionários. Né? Então tem cidades aqui ao nosso redor que às vezes não tem nem de população. Né? E são 64.000 alunos. 64.000 alunos? Cerca de 64.000 alunos, então é uma rede realmente muito grande e nós temos que dar conta de tudo isso, né? Então a cidade de Sorocaba hoje, cada dia mais em evidência, né? É verdade. Hypada aí, como o pessoal está falando. Quase 10%, né? O prefeito não para de chamar as pessoas para vir morar em Sorocaba. Popularidade, né? Através do nosso prefeito. E quanto mais ele chama, mais as pessoas vêm, mais a rede cresce, mais responsabilidade a gente tem também.
Não dá nem para dizer que tem mais de 700 mil habitantes, né? Tem que subir esse cálculo agora, né? É verdade. Então essa chamada aí tem refletido de verdade no dia a dia da cidade. As pessoas têm vindo mesmo morar pra cá. Não, é incrível, é uma coisa realmente impressionante. Eu já peguei áudio das pessoas mandando, olha, eu tô de mala pronta, tô indo mesmo? embora. Convenceu. Convence. Muito bom. E eu já queria aproveitar, então, dentro disso, o município está preparado para receber essas pessoas, principalmente na faixa etária educacional, né? Como que é feita essa integração educacional infantil? Não, como eu falei, né, nós temos hoje uma rede bastante extensa. Os desafios são grandes e a gente precisa de dar conta. E é claro que esse crescimento ele acontece devagar, né? Nós vamos nos adaptando, nós vamos cada dia cercando mais de estrutura, né, de condições de RH, para que a gente possa dar conta desse crescimento populacional, né? A gente fala brincando assim, mas é claro que isso ainda leva um tempo para, né? E aí a gente consegue se adequar para que a gente não entre num colapso, né? Porque, com certeza a gente tem que ir se adaptando com o crescimento natural e até por esse crescimento aí que nós já falamos aqui nesse advento aí da internet, né? O prefeito tem impulsionado, então muito mais empresas vêm para cá, né? Com a vinda das empresas vêm as famílias, né? Também tem a questão imobiliária que cresce muito, então toda hora tem um condomínio sendo lançado, né? Então a rede tem que estar se preparando e isso é um trabalho diário da Secretaria de Educação, né? Então todo o tempo a gente está pensando em como a gente vai conseguir adequar e acomodar todos, né? O senhor falou sobre tecnologia, né? E a tecnologia ela é um negócio que vem engolindo tudo pela frente, né? Ela não tem assim muito cuidado. Ela chega e muda todo o cenário. E na educação isso também é recorrente, também acontece o tempo todo. A cidade ela tem sentido isso e a cidade está preparada para esse novo momento da educação, a tecnologia invadindo, por exemplo. Pouco tempo atrás estávamos discutindo a respeito do celular dentro das escolas. Acho que isso ainda é uma pauta, né, que está sendo tratada. Como que a secretaria, através do senhor aí, né, e da sua equipe, tem olhado para isso? Eu queria saber justamente sobre essa questão de estar com o celular na mão ali o tempo todo, se o senhor acha que pode, que não pode, que ajuda ou atrapalha. Tá, bom. Esse é um tema que a gente costuma ter bastante cuidado para falar, é um tema delicado, porque ele pode funcionar como pode não funcionar. Então, minha mãe dizia, olha, não seja nem 8 e nem 80, né? Porque você não pode deixar com que o uso da tecnologia ela seja o principal foco na questão educacional da criança, porque tudo que é exagerado pode trazer dano. Então, a gente aposta numa questão... Equilíbrio. Um equilíbrio, né? Que haja um equilíbrio. Então, assim, o uso do celular para uso educacional, pedagógico, né? Assim como, por exemplo, nós temos já na nossa rede, nós estamos fazendo uso de notebook, de Chromebooks, de tablets, entendeu? Então, assim, a gente vem adquirindo equipamentos, as nossas lousas são todas digitais, entendeu? Com touchscreen e tal, tudo para facilitar, né? Na verdade, tudo isso é uma ferramenta que facilita o desempenho do professor, o desempenho dos docentes, para que eles possam dar as aulas com mais facilidade, mas a gente não pode deixar com que as crianças façam uso discriminado da tecnologia, né? Porque senão a gente perde também essa criança. Há também estudos que muito tempo de tela pode causar, né, problemas para as crianças. Então, assim, na escola, eu acredito num uso da tecnologia, até do celular ou até do tablet, mas tudo com equilíbrio, buscando, né, de maneira moderada, para que não perca o foco, né? O foco da educação é que a criança aprenda mais e aprenda melhor na idade correta. E isso a gente precisa, então, dosar todas essas tecnologias.
Até porque senão o entretenimento ele vai acabar tomando o espaço da educacional, né? Exatamente, né? Então, assim, os nossos tablets, por exemplo, eles são configurados, né? Para que haja o acesso somente naquilo que nós achamos pertinente para a criança. Então, assim, não tem como a criança pegar os nossos equipamentos, o tablet, o Chromebook, o notebook e usar para fazer acessos ilimitados, né? Agora, o celular, nós muitas vezes na nossa rede, nós não temos tanto problema com o celular, porque há de se dizer que a nossa rede ela é basicamente para crianças, né? Então, assim, nós temos um pouco mais de, digamos assim, de incidências, de algum tipo de exagero, lá nos anos finais, né? De sexto ao nono, que é ali de 10, 11 até 14, 15 anos ali, mas a grande maioria, a nossa massa mesmo, são crianças ali de 9 até o primeiro ano, entendeu? Então, a gente não tem tanto problema com relação a isso. Eu acredito que o Estado, que tem um ensino médio, que talvez tenha um pouco mais de dificuldade para enfrentar essa realidade do celular, por exemplo. O município, ele cuida de que faixa etária e quais são os anos de escolaridade? Desde os primeiros anos até o 9º ano. Na verdade, nós só temos no nosso município, de 6º a 9º ano, apenas 5 escolas. Porque isso é basicamente de responsabilidade do Estado. Então, o Estado, ele aglutinou a grande maioria. Nós só ficamos no município com 5 escolas, que são as escolas mais tradicionais, que então o nosso público de 6º a 9º ano são apenas 2.200 adolescentes. São com o infantil, o Fundamental 1 e Fundamental 2. Exatamente. Então, o infantil até a creche, pré-escola. Né? Só de creche para escolas aí a gente tem quase 30 mil crianças. Mais o ensino fundamental também, mais 30 mil. É um belo contingente, né? São bastante. Boa quantidade de pessoas. Olha só, e nós temos perguntas que chegaram aqui para nós e a gente vai fazer aqui para o secretário da Educação de Sorocaba. Vamos ver o que chegou. Olá, tudo bem? Eu me chamo Beatriz, eu sou estudante de pedagogia e tenho uma pergunta ao senhor Cleiton, secretário da Educação de Sorocaba. Eu gostaria de saber quais estratégias estão sendo implementadas para reduzir a evasão escolar e também promover a participação ativa dos estudantes da rede pública. Bom, isso é uma preocupação. Eu posso dizer para vocês que talvez uma das maiores preocupações, ou talvez um dos maiores desafios, e eu não acho que é de Sorocaba, é do Brasil, Sim. É a questão da evasão, né? Então nós temos que promover, fazer um trabalho junto com a sociedade, onde envolva os pais, onde envolva a família, para que eles nos ajudem a manter os filhos nas escolas, né? Então, nós temos muitas oficinas, muitas vezes, que nós oferecemos, nós temos trabalhos de contraturno que nós oferecemos, para que a evasão ela acaba sendo, pelo menos, esteja num nível aceitável, né? Porque zerar é praticamente impossível. Mas isso é uma preocupação que não é de Sorocaba, é uma preocupação realmente do Brasil. Se você pegar dados, né, em relação a outros países, o Brasil ele tem um nível de evasão escolar ainda muito considerável, entendeu? Então, nós precisamos de criar mecanismos, e a gente vem criando esses mecanismos através até mesmo de parcerias, né? Dando cursos, dando palestras, fazendo atividades de final de semana, envolvendo cada dia mais. Nós temos um projeto que está acontecendo recentemente, que é o Conexão Escola, onde de final de semana, em algumas das nossas escolas, a gente oferece atividades pedagógicas, esportivas, e oferecemos a merenda até no dia de sábado, para as crianças e para as famílias. Então, tudo que você faz para envolver mais a família, faz com que nós tenhamos mais esse apoio para manter as crianças na escola por mais tempo, e isso facilita, né? Eu acho que a Beatriz, quando fez essa pergunta, é que ela acredita que Sorocaba é um país, né? Porque venha morar em Sorocaba, né? Então é uma nova Dubai, não é isso? É só para quebrar o gelo, né? Então nós podemos, quem sabe, né? Um dia, né, Beatriz?
chegar nesse patamar de ter um ensino padrão, onde as crianças vão porque, poxa, me interessei, tem assunto E a legal evasão ali, escolar, entendeu? ela não se dá especificamente por motivo de alguma imperícia da Secretaria de Educação Sim, apenas. Ela envolve vários setores. sim, Setores do social, da saúde. Uhum. Então, são várias situações que podem contribuir para que o aluno, ele de alguma forma, não esteja frequentando a escola. Se bem que, para os anos obrigatórios, os números que nós temos é que não existe a impossibilidade, não há nada que interfira, nada que impossibilite os nossos munícipes em acessar a escola, né? Muito pelo contrário. Nós somos responsáveis pelo ensino obrigatório, então Sim. nós temos que dar um jeito. Então não tem como ter crianças hoje em Sorocaba que não estudam por qualquer tipo de problema na secretaria. sim. Isso porque cada família, cada criança tem uma história, né? Exato. E não é tão simples você chegar e entender o mundo de cada um ou fazer com que o mundo de cada um você possa receber dentro do que ele realmente quer. Porque tem uma fusão que eu chamo que é muito interessante, é o interesse em querer ensinar e também tem que ter o interesse de querer aprender. A fusão dos dois gera o conhecimento. Mas às vezes tem muitos que não querem nem saber querer aprender, né? E não pela a oportunidade, porque a oportunidade tem, às vezes falta a vontade também. É isso. Quanto secretário de Cidadania, eu tive que fazer um trabalho muito, muito importante com relação à evasão escolar, até porque também debaixo do meu guarda-chuva lá tinha o Conselho Tutelar. Então a gente trabalhava em conjunto, né, sempre que identificava qualquer tipo de situação como essa. Por exemplo, trabalhar na erradicação do trabalho infantil. Foi algo que a Sim. gente pautou aqui também, né? Eles tiveram aqui, a gente conversou. André sobre teve isso. aqui. Sim, então o Só falou trabalho sobre infantil aqui a gente tratou bastante seriedade, fizemos várias campanhas, fizemos muito trabalho focado nisso, porque a maioria dessas crianças que estão em trabalho infantil, elas acabam se evadindo Sim. nas escolas. Deixa eu perguntar para o senhor acha que a metodologia do ensino ele está adequado com aquilo que está acontecendo no mundo? Por exemplo, gamificação, inteligência artificial, esse modelo mais moderno de trabalhar a educação, a cidade tem se preparado para isso? O senhor acha que a gente já está nesse momento? A Secretaria de Educação ela tem trabalhado fortemente com essas possibilidades, né? A gamificação tem sido já uma realidade dentro das nossas escolas, já temos trabalhado com plataformas, né, educacionais que a criança consegue interagir. Desde 2023, nós temos trabalhado com essas plataformas gamificadas de leitura. E agora, em 2025, a gente vai trabalhar também com uma outra plataforma gamificada para a área de matemática. Então, assim, isso tem sido, sim, uma grande realidade, mas eu volto a dizer que isso é só uma facilidade a mais, porque, com certeza, nós temos que focar o aprendizado da criança no trabalho dos nossos professores, Sim. que se preparam bastante, são formados, eles realmente estão preparados cada dia, recebendo mais e mais capacitações para aplicar, porque a ferramenta, por si só, não resolve o problema. Né? Então, o que resolve o problema é também saber aplicar essas ferramentas novas, né? Então, tem lá, se nós tivermos a ferramenta e não tiver o professor, né, a figura do professor para aplicar isso, nos alunos também não adianta muita coisa. Sim, isso é verdade. Às vezes acontece também de a metodologia ela fica ultrapassada, né? O senhor concorda? Que às vezes aquele método são não sei quantos alunos hoje em média por sala, mas uma quantidade, às vezes uma sala cheia, de 25 a 30. 25 a 30, aí um professor, acho que a cidade também mudou isso, tem o professor e tem um auxiliar, depois você pode explicar melhor, né? Mas aquele método travado, escreve a matéria, passa a matéria, então essa modernização ela é muito importante, então essas ferramentas como a gente tem falado, acho que elas trazem sim esse equilíbrio e facilitam, ainda mais a criançada hoje que nasce com o celular na mão, né?
já tem aí os próprios pais incentivando? Dentro com certeza, a maneira de ensinar, ela precisa se adaptar conforme os tempos, né? E conforme as disponibilidades da tecnologia. E é importante que a forma de ensinar seja algo praticamente basicamente, quase que personalizado para cada tipo para cada sala de aula, para cada estudante. Então, só que todas essas maneiras de ensinar, elas precisam estar dentro de uma coerência. Tá. E dentro disso, a gente faz com que as aulas se tornem um pouco mais muito mais dinâmicas, né? Então, às vezes com brincadeiras, né? com oficinas, né? Fazendo uso das tecnologias e tal. Então, isso faz com que as atividades elas se tornem mais efetivas e as crianças elas consigam assimilar de maneira bem melhor. Poderia fazer um questionamento aqui, até de repente complementar, e bem mais além do que a gente às vezes quer falar. Mas eu venho pensando já há algum tempo, não, né? Alguns casos até a gente acaba desenvolvendo. Mas o senhor não acha que às vezes falta muito o equilíbrio entre canais, às vezes, de comunicação do próprio professor para levar o conhecimento, para levar a ciência para o estudante que tem interesse, e instigar também a vontade de querer aprender quando se usa ou se detecta os possíveis canais, né, que as crianças têm, e o professor consegue fazer isso e traz um trabalho mais efetivo. Como, por exemplo, né, nós temos aí estudantes em sala de aula que são mais auditivos, temos estudantes que são mais visuais, tem estudantes que são mais sinestésicos, né, que precisa do envolvimento, né, do calor humano, são mais sensíveis. Você não acha que às vezes a comunicação, quando chega, vem numa linha única, retilínea e uniforme? Você fala comunicação da secretaria do professor em sala de aula. Professor em sala de aula, quando ele leva o conhecimento, isso, de repente, como foi dito, que às vezes tem cursos de formação, cada vez mais está sendo investido nos professores, não faltaria também esse tipo de investimento, de capacitar o professor na hora de se comunicar junto ao Joãozinho, para que o Joãozinho entenda o que ele está falando? Porque, dando um exemplo bem simples aqui, quando se fala o somatório dos quadrados do cateto, que é igual ao quadrado da hipotenusa, o Joãozinho não sabe o que é cateto, não sabe o que é hipotenusa. Ele já se confunde aí. Mas se o professor for mais dinâmico, começa a colocar um visual mais nessa didática, mais um auditivo, mais uma sinestesia, demonstrar, explicar o que é cateto, explicar o que é hipotenusa, talvez não gerasse mais interesse no assunto e não... E para isso talvez fosse interessante uma capacitação deles entender o que seriam esses canais, que às vezes eles precisam disso. Na verdade, eu até estava conversando com a Pareia antes da gente sair, eu falei assim, quando a gente fala de ensino, a gente tem que se preocupar se a criança está aprendendo. E nunca é problema da criança, sempre é problema do educador. O educador precisa ter a sensibilidade. Para ter a sensibilidade, eu não consigo forçar ele a ter a sensibilidade. Eu consigo dar para ele condições de formação para que ele, com a sensibilidade, ele consiga perceber a necessidade de cada aluno. Então, isso vai depender muito da maneira pessoal de cada professor. Eu dou para ele todas as informações, eu dou para ele tudo aquilo que é necessário, baseado num contexto geral, falo para ele que ele vai enfrentar lá situações assim, assim, assado, mas a questão da sensibilidade, quando eu estava na 6ª série, eu me lembro, sempre falo sobre dessa história, tive muita dificuldade com matemática, e quando eu cheguei na 6ª série, eu ficava louco, porque assim, eu não conseguia compreender expressão numérica, aquela chave, colchete, e não conseguia aprender. Mas aí veio um professor, e coincidentemente o nome dele era Jesus, acho que é por isso que ele me salvou. Isso é bom, hein? Que ele conseguiu fazer a matemática entrar na minha cabeça. Então, assim, do 1º ao 5º,
eu nunca tinha aprendido. Mas ele abriu a minha mente. A maneira dele me ensinar, a forma dele passar as coisas, né? Então, simplificou para mim e eu consegui aprender. Então, é como a gente estava falando, o educador ele precisa se adaptar e para isso precisa também ver dele a empatia, essa sensibilidade de se preocupar com aquela realidade que está diante dele. É isso. Só que a Secretaria da Educação ela não tem como imprimir esses tipos de personalidade, de sentimento, de característica pessoal de cada um. A gente tem, obviamente, dentro da nossa rede, dar a capacitação necessária, explicar para eles, ó, dentro da sua sala de aula, vai ter alunos que precisam mais, vai ter alunos que já sabem se virar mais, mas vai ter alunos que você vai precisar, né? Dentro do que você falou também, temos os apoios escolares para aquelas crianças, né, com deficiência, e elas precisam de um apoio melhor. Então, a gente vai se adaptando dentro da rede para que a gente consiga aplicar essa empatia de maneira geral, mas o professor em si, ele precisa se preocupar isso, ele particularmente. Sim, e você falou uma coisa, seu exemplo foi perfeito, quando você disse na sexta série. Até a sexta série você não tinha, não conseguia assimilar direito, né, alguns exemplos matemáticos, e aí chegou um professor, usou um novo canal com você, se interessou em você, houve interesse em você, e você começou a aprender, a entender, a gostar. Porque isso eu penso que por professor, sim, é um troféu. Claro que é. Ele conseguir fazer um aluno que nunca conseguiu entender agora... É emocionante. É emocionante para ele, entendeu? E eu sempre falo isso porque a partir dali eu comecei a ter uma outra visão. Eu tinha medo da matemática. Medo, né? Então, assim, esse medo não me deixava ter liberdade para poder aprender. Porque o medo aprisiona, né? Então, a gente tem que ter a liberdade e saber que, não, peraí, tem um outro lado de ver as coisas. E aí a gente consegue, né, se adaptar. Ó, e temos mais perguntas aqui dos nossos espectadores para o secretário de Educação de Sorocaba. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele, eu faço parte aqui do Centro Educacional Evolução. Também sou estudante do curso de Pedagogia e gostaria de participar e fazer algumas perguntas para o secretário que está participando aqui com a gente. O senhor Cleiton, o senhor é Bispo Cleiton, né? Eu vou dividir a minha pergunta e também tem a pergunta de uma professora grande amiga minha, que é coordenadora lá do curso de pedagogia também, lá da Uniso, tá? Então, primeiro eu vou fazer a minha pergunta e depois a pergunta da Albertina, da professora Albertina. Então, a minha pergunta é: como a Secretaria Municipal pretende valorizar e capacitar os professores da rede municipal de ensino em práticas pedagógicas inovadoras, considerando as demandas do século XXI, pensando em toda a nossa atualidade, enfim, em todos esses desafios? Há uma preocupação, né? Eu vejo que há essa preocupação com a formação dos docentes, né? E obviamente tem que haver, né? Porque se eles não foram capacitados, eles não conseguem repassar, né, o que precisa de ser repassado para a criança, né? Então, assim, nós temos sim nos preocupado bastante. Nós temos um calendário, por exemplo, que nós fazemos reuniões pedagógicas até para poder a cada dia nos atualizar de acordo com o cenário, de repente conseguir contribuir mais para aquilo que é a necessidade específica da rede, né? Essa semana também, por exemplo, nós estamos com uma formação do programa Alfabetiza Juntos São Paulo. E esse é uma parceria entre o governo do estado com o município, que antes não tinha muita ligação, cada um fazia o seu, mas aí na preocupação de poder formar e melhorar, né, a capacitação dos nossos professores, a gente tem feito essa parceria. Então, o Alfabetiza Juntos São Paulo veio para poder nos dar mais uma opção para a formação desses professores, para que eles possam repassar lá na ponta aquilo que é pertinente, né? Então, o ensino fundamental hoje, a gente está investindo bastante com relação à formação dos nossos professores em vários níveis, né? Seja dentro da secretaria,
fora da secretaria, em parceria com o Estado, para que a gente consiga dar para eles mais ferramentas que eles poderiam aplicar em sala de aula. Tem mais perguntas. E a pergunta agora da professora Albertina é: quais são as principais iniciativas que a Educação Municipal de Sorocaba tem implementado para melhorar a qualidade do ensino e atender às necessidades da comunidade escolar? Muito obrigada, obrigado pela participação e até logo. Quando nós assumimos esse governo, em 2021, nós tínhamos uma preocupação muito séria, porque ao receber do governo anterior, nós identificamos que as escolas estavam muito deterioradas. Então, nós passamos bastante tempo da gestão passada nos envolvendo com a estrutura das escolas, reformas dos prédios. Há muito tempo atrás, quase mais de uma década, não tinha um contrato de reforma das escolas. A gente tem que prezar sempre para a qualidade do ensino. Mas como ter uma qualidade de ensino se pinga em cima da cabeça da criança? Então, nós precisávamos primeiro cuidar da estrutura física dos nossos próprios municipais, para depois a gente colocar força em outros setores. Então, a gente passou bastante tempo de 2021 até aqui pensando nisso. Você imagina que são 200 imóveis, né? A maioria deles são são prédios antigos, né? E nós precisávamos, então, colocar força. Nós estamos agora num segundo momento. E no segundo momento, nessa gestão do prefeito Manga, nós vamos investir muito na qualidade do ensino. Então, nós vamos fazer o que tiver que ser feito para que a gente possa ter, no final do ano, os nossos alunos indo bem nas provas e a gente conseguir aumentar o nosso IDEB. Esse é o nosso desafio desse governo. Então, para isso, a gente vai investir em tecnologias, dentro daquilo que eu falei, dentro de um equilíbrio, na formação dos professores, em ferramentas educacionais, que avaliem exatamente onde é que está o gargalo, onde é que a gente tem que focar nesse momento, não é? Para que a gente consiga aí ter mais assertividade na questão ensino do aluno. Porque para nós o que importa realmente é que o aluno aprenda mais. Nós tivemos agora, há pouco tempo, um prêmio que nós recebemos do governo federal, porque a cidade de Sorocaba ela conseguiu alcançar um índice muito grande nas crianças que conseguem aprender a ler no momento certo, né? Então, isso é um grande ganho para nós, porque nós tivemos um aumento de quase que 60% nesse número de crianças que aprenderam a ler no momento certo. E isso para nós é uma grande recompensa, né? Então, nós tivemos esses dias também um apontamento de que nós fomos bem no quesito do Alfabetizar Juntos. Nós tivemos também um grande índice de crescimento das crianças que fizeram as provas no ano passado e que elas foram muito bem. 28 escolas das 58 que nós temos, 28 escolas tiveram um índice maravilhoso. E até legal falar isso, porque assim, nós temos investido bastante na escola. Né? Nós criamos nesse governo o fundo rotativo. O fundo rotativo é o dinheiro do município investido dentro da própria escola com mais liberdade. Então, antes do governo Manga, por exemplo, nós não tinha um dinheiro investido dentro da escola. Para trocar um portão, tinha que fazer uma licitação. Real, né? Tinha que fazer uma licitação. Agora não, agora a gente tem um recurso investido lá dentro da escola, onde além de 70% desse recurso que nós mandamos para lá tem que ser investido em projetos pedagógicos e 30% pode ser investido para manutenção e reforma. Então, assim, todas essas ações vai deixando claro a nossa intenção de investir mais no crescimento educacional desse aluno. Então, é importante que se diga que o nosso foco agora é a gente aumentar cada dia mais o
o nosso IDEB. O melhor IDEB que tem aqui das cidades vizinhas aqui é de Indaiatuba, que está em 7,3. Né? Nós tivemos como já foi colocado aqui, uma redução, digamos, uma paralisação no IDEB de Sorocaba por conta de ser uma rede muito grande e nós fomos muito afetados na época da pandemia. Então, nós não regredimos, mas nós também deixamos de avançar. E agora é tempo de recuperar isso e alcançarmos um IDEB aí. Esse é o meu compromisso. Quero deixar esse legado aí, enquanto eu for secretário, para que a gente possa alcançar um nível de IDEB muito melhor. É muito bom quando a secretaria, né, junto com o município, aí, tem essa preocupação em evoluir, né, não ficar estacionado quanto a esse ranking, que eu acho que é bem importante. O senhor tem esse número aí? Qual é a posição da cidade hoje? Não é feito Tá. Não é um ranking. Não é um ranking. Há uma série de metas que é colocada e dentro dessas metas que foram colocadas, nós cumprimos e essas escolas se destacaram. Inclusive, até falando de recursos que eu estava falando aqui, um dos prêmios é que essas escolas que foram destaques, elas receberão R$100 por aluno em cada uma dessas escolas. Então, tem escola que vai receber mais de R$100 mil para poder usar. Então, a importância é enorme, né? Você entendeu? Então, uma coisa leva a outra, porque não se faz educação sem recursos. Com certeza. O senhor falando aí sobre educação, né? A gente tem, a nível internacional, alguns países que são referência. Então, a gente quer colocar a régua lá em cima, né? Então, se a gente for olhar aí para modelos como Finlândia, Coreia do Sul, que são os topo do mundo, né, em relação a nível educacional. A cidade ela tem a preocupação de olhar para esses lugares e ver o que tem sido implementado para, de repente, ter como modelo, um exemplo a ser seguido? Eu acho que, é claro que, né, não dá para desprezar os números, né? No caso, por exemplo, da Finlândia, que você colocou, não dá para a gente desprezar, até porque lá, né, a educação é muito mais, né, tem bastante qualidade lá. Mas existe muita coisa boa aqui no Brasil que a gente também consegue pegar como modelo. Né? Então, eu vou pegar a Finlândia, que não dá nem para levar em consideração a proporção. Sim, né? Sim, verdade. É um país 25 vezes menor do que o Brasil, uma população minúscula, e com certeza não vou dizer mais fácil de fazer educação, porque tem as suas proporcionalidades, né? As suas proporcionalidades também a gente deve levar em consideração, mas a gente está sempre em busca de saber onde é que a gente tem um modelo que a gente pode, né? Já dizia aí que, né, na vida nada se cria, tudo se copia. Sim. E todas as vezes que nós temos conhecimento de uma ideia boa, a gente vai atrás. Tem que pensar sempre no nosso universo. Às vezes não é porque deu certo lá que vai dar certo aqui, né? Então a gente tem que pensar na nossa realidade, no nosso universo, na nossa população. Cultura, tem várias coisas em várias situações. Então, assim, por isso que eu falo que tem muita coisa aqui dentro que precisa de ser olhada também. Mas a gente com certeza fica aberto aí para tudo que acontece no mundo para tentar implantar aqui em Sorocaba. Quando se fala numa educação em relação a Sorocaba, e comparando, por exemplo, com a Finlândia ou com a Singapura mesmo, né, quando a gente fala do estado, nós estamos falando de vários municípios, né, algo bem mais macro. Quando você fala, quando o Edson faz essa pergunta, e eu vou até dar vou colocar ela novamente. Nós estamos falando de Sorocaba, com 700 mil habitantes. Né? Nós estamos comparando aí Sorocaba, vendo, por exemplo, o que o Manga vem fazendo em Sorocaba. Eu acho que foi um dos prefeitos que mais trouxe progresso para Sorocaba e colocou Sorocaba no topo, eu não vou dizer só do Brasil não, tá? Lá fora. Né? Eu viajo bastante, a gente vê pessoas falando de Sorocaba. Quando a gente fala, eu sou de Sorocaba, eles falam, pô, lá é outro país, né? Então, quando a gente fala sobre isso, uma vez que nós temos aí um prefeito pensando sempre em valorizar cada vez mais Sorocaba. Sorocaba é diferencial dentro do Brasil hoje, nós vemos isso. Tem muita coisa para melhorar, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que tem muita coisa que a gente já consegue enxergar, mudança feita aí pelo prefeito Manga. Não acha que modelos como Singapura, repito novamente,
sabendo que é algo que está na nossa mão aqui. Nossa mão, quando eu digo, estou falando algo micro, algo com 700 mil habitantes, que poderia ser comparado com algo que deu certo lá fora, e quem sabe fazer um piloto, trazer como piloto. Isso é uma pergunta, não é uma afirmação, tá? É uma pergunta de um leigo querendo saber se é possível, se existe essa possibilidade, como, por exemplo, lá nós temos lá escutatória, oratória, criatividade, finanças, né? Escolas já trabalham com isso. E quando a gente fala em incrementar o ensino, né, do nosso município em Sorocaba, não que isso, de repente, pode ser copiado lá para frente, mas isso não seria possível, de repente, copiar deles lá, trazer a criançada já aprender desde pequeno mesmo, aprender já finanças, a saber ter uma boa oratória, a entender o processo de criatividade, de não ser matado enquanto criança, o processo de criatividade. É essa a questão, acho que. Não, sim, eu compreendi. Eu acredito que eu mantenho essa colocação. Por quê? Porque quando a gente fala de pegar algo de fora e colocar aqui, a gente tem que levar em consideração várias situações, até mesmo legislação, até mesmo Constituição. A gente pode entrar aqui num universo gigante aqui para levar em consideração. Então, a gente tem que, obviamente, saber o modelo, e não só o modelo, mas como é que isso foi contratado lá, como é que isso foi feito lá, qual que é a legislação, será que eu conseguiria, dentro da lei, colocar aquilo lá para funcionar aqui? Porque sabe o que acontece, João? Muitas vezes, a nossa frustração é termos muitas ideias e não conseguir colocar ela no papel. Sabe, uma das coisas que o prefeito já confidencializou. Quando ele era vereador, ele achava que tudo dava, entendeu? Por que não faz isso? Porque lá tem que fazer isso, não sei o quê. E aí cobrava o governo e batia, né? Então, do lado dos legislativos, você é pedra, né? Você vai... É o que cobra. Vai tacando. Agora, quando você senta lá na cadeira, ele mesmo tinha várias ideias. Ideias, às vezes, mirabolantes, fala assim, isso aqui é a solução. E às vezes é mesmo, mas dá para colocar no papel? Ou não dá porque esbarra nisso, não dá porque esbarra naquilo, não dá porque aquilo... A nossa realidade, ela muitas vezes é bem diferente do que é lá. Então, é claro, eu repito, vale a pena, sim, a gente ficar ligado em tudo o que acontece de evolução lá fora e fazer o máximo para que a gente consiga fazer isso acontecer aqui. Como matemática, como educação financeira, que já é uma realidade dentro da nossa escola. Já tem isso dentro do nosso currículo. Tá? É claro que a gente precisa abranger mais, dar mais ênfase, mas tem toda uma questão, uma legislação que às vezes é um pouquinho mais presa, não nos deixa ser tão livres assim para colocar qualquer disciplina que a gente tem, que a gente queira. Para se incluir uma nova disciplina, é um trabalho gigantesco. Então, a gente vai tentando colocar essas novas ideias, essas novas, por exemplo, uma educação financeira, a gente tem que fazer isso dentro de algo que já existe. Porque eu não consigo criar uma nova disciplina. Sim. Entendeu? Criar uma nova disciplina, vou ter que ter um professor específico, vou ter que aumentar a carga horária da educação, o tempo de educação na escola, eu vou ter que sacrificar, ou vou ter que sacrificar uma disciplina, menos aquela, para colocar mais essa, então assim... E extracurricular? Disciplina é extracurricular? Então eu tenho que criar mecanismos, né? Então olhar, ver como é que a gente consegue encaixar e se deu certo num lugar, possivelmente pode dar certo no outro, mas a maneira que a gente implanta é que é diferente, né? Então é essa a ideia. O Manga trouxe muitas coisas que até então no passado era difícil. Porque cada coisa que foi implantado... Essas lousas, por exemplo, digitais, elas foram adquiridas, né, depois da nossa gestão, né? Eu acredito que o processo deve ter começado antes, mas a aquisição foi na nossa gestão. Então, assim, lousas digitais, tablets, Chromebooks, notebooks, tudo isso disponibilizado para o aluno. Várias salas makers foram criadas para que o aluno possa ter essa vivência computacional. Nós colocamos os sabitudos para funcionar novamente, que estavam deteriorados, e os sabitudos
eles serviram para nós para fazer um projeto muito legal, que é o Conecta. Então, hoje, dentro desses Sabitudes que nós já recuperamos, tem lá toda a metodologia de robótica. As crianças conseguem fazer projetos, imprimir em impressora 3D. Então, assim, já avançamos muito. Tem muito o que fazer, mas já avançamos bastante. O Conecta, por exemplo, ele funciona no horário escolar normal? É horário no horário escolar especial? normal. No horário escolar normal para alunos da rede. Ele funcionava num outro formato antigamente, que abrangia a sociedade toda, mas foi exatamente isso que inviabilizou no passado. Então a gente fez uma nova roupagem, colocou ele para ser usado exatamente para os nossos estudantes, e ali eles conseguem ter uma vivência computacional, um pensamento computacional, eles conseguem dar vazão a essa tecnologia de uma maneira muito mais abrangente do que, né, ele teria se não houvesse esse projeto. Tá. O senhor comentou aí sobre a infraestrutura, né, que foi mexida em muita coisa, e ainda há muito o que se fazer, né? Como que está a infraestrutura no geral das nossas escolas infantis na cidade de Sorocaba? Como eu coloquei aqui, há mais de uma década não tinha um contrato na prefeitura para arrumar as escolas. São prédios antigos que você pode pensar como se fosse a nossa casa. Sim. Se você deixar de fazer a manutenção na sua casa 2, 3, 4, 5 vai anos, deteriorando. Deteriora e vai ficando pior. Imagina isso com 200 próprios, prédios extremamente antigos, né? E sem uma manutenção há quase 15 anos. Na pandemia, as escolas ficaram vazias. E com as escolas vazias, depedraram as escolas, né? Então fizeram, né, roubaram fiação, roubaram janelas, portas, portões. Então, nós tivemos que fazer milagre, vou dizer para vocês, porque é trocar o pneu com o carro andando. Desanimador, né? Voltou às aulas. E agora? Recuperar, fazer o negócio rodar de novo. Então, foi bem difícil, porque assim, você construir é difícil. Reformar é muito mais. Entendeu? É muito mais difícil. Então, a gente investiu bastante. A gente fez um contrato de manutenção e a gente começou a entrar dentro das escolas e fazer o básico. Era telhado, era elétrica, era hidráulica. Então, a gente mexeu muito. Então, a gente passou 4 anos praticamente mexendo em estrutura de escolas. E agora a gente já estamos controlados. Certo. Como eu falei, tem coisas ainda que precisam de ser feitas. Mas hoje está num nível controlado, né? Antigamente você dava há 2 anos atrás, garoasse aqui em Sorocaba, eu teria um problema no outro dia na sala de aula. Agora, isso já amenizou, isso já está muito mais controlado, eu já consigo ter mais liberdade para pensar em outras questões educacionais e pedagógicas, e não só apenas na estrutura física da escola. Muito bom. E nós temos mais perguntas aqui. Boa tarde, aqui é o Marcos, da Zona Norte. Eu gostaria de saber do secretário se existe algum plano para ampliar o diálogo entre escolas, as famílias e comunidades, fortalecendo a participação social na construção de uma educação mais inclusiva. Como eu falei aqui já anteriormente, respondendo a pergunta do Marcos, existem na escola, no dia a dia, né, da rede, várias reuniões com os pais, um trabalho do conselho escolar. Existem também o trabalho que nós fazemos, igual eu citei aqui, por exemplo, Conexão Escola-Família. Existe o trabalho do Eu Pratico. São todo o Eu Pratico, ele é um projeto de esporte educacional. Isso acontece sempre em contraturnos. E tudo isso envolve família, envolve a sociedade, envolve as pessoas, então a gente interage com eles e aproxima mais. Então, já há um trabalho feito, né, que nós podemos intensificar. Nós temos hoje também um programa, que é o Parque Tecnológico na Escola.
Então, há um ônibus do Parque Tecnológico, não sei se vocês conhecem, deve conhecer o Parque Sim, Tecnológico, né? estive lá. Eu dei uma palestra Então, lá. há todo um trabalho do Parque Tecnológico, ele vai de escola em escolas, levando um ônibus lá, e lá faz exposição de várias questões. Tudo isso atrai as famílias, né? O Conexão Escola, que faz as atividades em final de semana, e prevê o pai levar lá o filho. Então, tudo isso vai fazendo a gente se aproximar mais, tendo mais interação aí com a sociedade, entendendo qual que é a dificuldade, e a gente está presente mais na casa dos alunos, digamos assim. Temos mais perguntas. Oi, pessoal, voltei. Vou fazer mais uma pergunta agora em nome de uma outra profissional, tá? Que é a Catarina Rende. Ela é também professora lá da Uniso e ela é coordenadora de um projeto, inclusive, eu não sei, enfim, qual a ciência sobre o projeto, mas é um projeto bem interessante. É o PIBID, né? Ele é um programa que é oferecido pelo governo e as escolas municipais, estaduais, escolas públicas em geral, se oferecem para participar. Então, as universidades, em parceria com o governo, fazem, né, no caso, a coordenação gera um projeto, enfim, de temáticas diferentes na área de licenciatura. Por exemplo, na área de pedagogia, eu particularmente participei de um projeto que era na área de alfabetização, com crianças de segundo e terceiro ano que ainda não tivessem alfabetizadas, ou seja, com a idade correta. E é um projeto muito interessante, né? Tem de várias licenciaturas e aí a pergunta dela vai nesse sentido. Vou ler aqui a pergunta da senhora Catarina Rende, tá? O senhor teria conhecimento do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência? É um programa desenvolvido entre o MEC e a Universidade de Sorocaba e 9 escolas públicas do município de Sorocaba. Então, existem escolas que já estão recebendo essa parceria desse projeto. E ela gostaria de esclarecer que esse é um projeto que trata-se de um apoio mútuo entre as instituições, onde os alunos universitários desenvolvem projetos específicos junto aos alunos da educação básica. E aí ela gostaria de saber qual é a avaliação que a Secretaria Municipal da Educação fez a respeito, está fazendo a respeito dessa participação. Lembrando que isso é um projeto que está em andamento, tá? Em algumas instituições da cidade de Sorocaba. Muito obrigada mais uma vez. Bom, respondendo à pergunta da Catarina, o PIBID é um programa que já vem sendo feito já desde antes da pandemia, não é isso? E ele vem sendo efetuado, vem sendo executado e tem sido algo que realmente tem trago bastante resultados, né? Ele foi até ampliado. Hoje em dia tem uma gestora que cuida disso lá na Secretaria de Educação, que pode fazer, que faz as mediações e que cuida, né, do programa. E é algo muito positivo que vem agregar na rede e com certeza a gente vai continuar aí fazendo essas adesões para continuar tendo o trabalho dessa parceria na nossa rede municipal. Bom, tem uma última pergunta aqui. Eu queria saber como que o município tem lidado aí, por exemplo, com as crianças com necessidades especiais, se tem algum projeto, algum plano, como elas são inseridas no ensino e os projetos de futuro também para crianças que têm necessidades especiais. Hoje a Secretaria conta com um contrato que nós chamamos de contrato de apoio escolar. Esse contrato prevê vários profissionais para dar um apoio para as crianças com deficiência. Então, nesse contrato estão previstos mais de 700 profissionais. Hoje, não existe na rede nenhuma criança com laudo que esteja desassistida. Todas as crianças laudadas estão assistidas dentro desse contrato de apoio escolar. Dentro desse contrato tem enfermagem, tem o cuidador, né, que nós chamamos de apoio escolar. Nós temos psicólogo, tem psicólogo? Não, né? Nós técnicos de enfermagem, o Libras, né? Então, assim, tudo que a criança, independente da deficiência, ela possa ter,
nós dentro desse contrato contemplamos. Então, assim, hoje a secretaria ela está muito bem assistida, temos uma divisão, né, de educação especial lá na Secretaria de Educação para cuidar desta área. Então, assim, muito bem assistido mesmo. Assim, a gente tem muito orgulho dessa divisão, porque ela tem atendido 100% dessas crianças, e muitas até que não são laudadas, a gente já consegue prestar atendimento, né? Quando a gente vê visivelmente ali a deficiência, a gente também procura atender. Nós temos também salas, né, de AE, que são essas salas para atender essas crianças com deficiência. Tá. Então, num contraturno, né, nós temos 53 salas espalhadas na nossa rede para atender essas crianças de maneira mais específica. Então, elas fazem, né, o seu turno da escola normal, e sempre que elas precisam de um reforço, digamos assim, elas têm acesso a essas salas de AE, para elas poderem ter um apoio a mais e conseguir aprender com todas as outras. Muito bom. João, tem mais alguma pergunta? Não, minhas perguntas esgotaram. Vou deixar para o final para só fazer os agradecimentos. Muito bom. Então, quero aproveitar aqui e agradecer ao secretário de Educação de Sorocaba, o Bispo Cleiton, pelo tão prontamente receber o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui, toda a sua equipe. Espero que não fique só nesse dia, né, mas que o senhor possa retornar aqui, quem sabe mais para frente aí, trazendo outras novidades, outras informações, que eu acho que vai ser muito importante, como foi nesse episódio aqui. O senhor tem aí o espaço para fazer as suas considerações, e mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, com toda a população da cidade de Sorocaba. Eu que agradeço, Edson, agradeço, viu, João, obrigado aí pelo convite, eu fico lisonjeado por poder estar aqui, tendo a oportunidade de formar a população, nem sempre, né, como eu já falei, nós temos essa condição, então toda a porta que se abre para a gente poder levar um pouco mais de informação, muitas vezes nós ficamos sendo apenas criticados e a população não sabe o que tem de bom dentro da secretaria, então esse espaço aqui é muito importante, obrigado, e sempre que precisar eu estarei à disposição. Você que quer aí acompanhar, né, conhecer mais sobre o secretário da Educação de Sorocaba, o Bispo Cleiton, a gente vai deixar aqui as redes sociais, né, pode acompanhá-lo e conhecê-lo mais de perto. O senhor pode aproveitar esse momento e falar aí as redes sociais que o senhor mais utiliza. Legal. Posso deixar mais um dado aqui? Nós tivemos a felicidade de também sermos apontados como a melhor merenda do Brasil. Né? Então, nós temos a aprovação de 99,27% de aprovação da merenda que a gente entrega. Então, assim, isso também é um trabalho importante que a gente vem fazendo, né? Então, os nossos alunos estão extremamente bem assistidos com relação à nutrição, né, e a merenda escolar. Então, isso é importante, achei legal deixar isso aqui como mais um dado aí para vocês. Tá? Quem quiser me acompanhar, minha rede social é Bispo Cleiton 12, Cleiton é CLAYTON, Bispo Cleiton 12, e você pode entrar lá no meu Instagram, @Bispo Cleiton 12. A Marcha para Jesus? A Marcha para Jesus, eu também sou coordenador da Marcha, secretário da Educação, bispo da igreja, sou multifaces aqui. Então, assim, como coordenador da Marcha para Jesus, eu quero fazer aqui um super convite. A Marcha para Jesus, que é o maior evento cristão do planeta, que vai acontecer em São Paulo, dia 19/6, então todos estão convidados, você que ama a Deus, ama a Cristo, você que sabe o quanto Deus é importante na sua vida, dia 19/6, Marcha para Jesus em São Paulo, e dia 6 de setembro aqui em Sorocaba, a segunda maior marcha do Brasil, vai acontecer, a sua 4ª edição consecutiva, e com certeza vai ser um dia muito abençoado. Nós sempre fazemos dia 7 de setembro, que é feriado, porém, dia 7 de setembro esse ano é um domingo, e domingo tem todos os cultos das igrejas, então para não atrapalhar as igrejas, nós vamos fazer dia 6 de setembro, que é num sábado. Tenho certeza que vai ser sucesso. Guarde aí na sua agenda, dia 6 de setembro, Marcha para Jesus Sorocaba. Edson. Vamos estar todos lá. E quem sabe uma palhinha para o pessoal no Pode Educa, né? Então. Quantidade de pessoas. Vamos estar lá, com toda certeza.
Também quero agradecer João, Alice, toda a nossa equipe aqui do Pod Educa Evolução, e você que esteve conosco aqui até esse momento. Já sabe, né? Aproveita aí, dá o like, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você quer que a gente traga aqui, ou alguém que você queira que nós trazemos aqui conversar com a gente, tá? Ativa o sininho, se inscreva, então faça todas essas coisas, sempre nos acompanhe, temos sempre novidades aqui para você. Um abraço e até a próxima.